Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui nesse dia. O que caiu hoje na Bíblia, Di? Bom dia. Hoje caiu aqui Isaías capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Aqui na palavra de Deus, quando vai falar desse tema, a Bíblia diz que Deus ele vai mandar um recado para o povo de Israel, para o próprio povo de Deus mesmo, que havia se afastado, né? Havia deixado de ouvir as recomendações de Deus, deixado de fazer aquilo que Deus já tinha, né, colocado como estatuto, como regra, como lei, e começaram a seguir os seus próprios caminhos, seus próprios planos, fazer seus projetos longe de Deus, sem consulta a Deus, sem pensar no que Deus acharia daquilo, se Deus aprovaria ou não. Começaram a executar os seus planos, os seus projetos ali, e Deus manda um recado para eles, né? Fala que Deus vai permitir eles ir onde eles quiserem, vai dar um certo limite para eles plantarem, colocarem em prática aquilo que eles estão querendo fazer. Porém, quando eles forem próximo da colheita daquele fruto, daquela vitória que eles iam ter, eles vão ser frustrados. Eles vão ser ali, vai ser bloqueada aquela vitória deles, ou seja, eles vão lutar muito tempo para conseguir uma coisa. Quando eles for ver o fruto daquilo, não vai ter, vai ser ali abortado o fruto ali, porque Deus vai fazer algo para que eles possam ver que fazer as coisas sem Deus, sem a orientação de Deus, sem a permissão de Deus, muitas das vezes é perca de tempo, porque nós que conhecemos, sabemos que existe Deus, que Ele é o Pai de todos, que Ele é o Deus que criou todas as coisas. Eu devo estar sujeito à vontade dEle e seguir os projetos que Ele tem, de acordo com os planos que Ele tem. Às vezes nós queremos fazer, até seguir um projeto bom, mas só que não é o projeto que Deus quer para a nossa vida. E ficamos apegados a algumas coisas do nosso próprio interesse, sem saber se essa vontade, esse momento da minha vida teria que ser daquele jeito que estou querendo que seja. E aí Deus permite algumas coisas acontecer para que não se conclua no final. Aí o homem cai no desespero ali e volta a olhar para Deus, como fala no versículo 7. Ele fala assim: naquele dia o homem voltará os seus olhares para o seu Criador, seus olhos verão os santos de Israel. Aí Deus vai então, quando a pessoa se abater ali, perceber que deu tudo errado, que não foi bem sucedido por causa que faltou a opinião de Deus, a orientação de Deus, eles vão olhar para Deus, vão lembrar disso, e Deus vai perdoar aqueles, vai esquecer, vai permitir, vai esquecer aquele mal, aquela fuga que eles tiveram, aquela desobediência, e vai então estar pronto para atender, para ajudá-los novamente. Muitas das vezes, irmãos, é o que acontece com muita gente. Muitas pessoas sabem, conhecem toda a palavra de Deus, mas procura então fazer a sua própria vontade. Às vezes a pessoa está ali num relacionamento, alguma situação, e a pessoa resolve mudar o projeto que Deus já colocou ali, quer seguir o seu caminho ali, o seu plano, e de sair do plano de Deus. Então lá para frente ela acha que vai ser bem sucedido naquele caminho que ela se trilhou, e não vai ser. Muitas das vezes vai vir muitos problemas por causa dessa fuga, dessa saída do projeto de Deus. E Deus vai permitir isso acontecer para que a pessoa olhe e fale: não, realmente, se não for na direção de Deus, não dá certo. Né? Isso que acontece em toda situação, mas emprego, às vezes a pessoa está no emprego, ela começa a ficar ali, não quer mais ficar no emprego, vou meter os pés, vou sair. E não era para sair ainda, ela tinha um tempo para ficar naquele emprego ainda, para cumprir a sua meta, mas ela sai antes do tempo. Então ela demora a arrumar outro emprego, ela arruma outro ruim, porque o tempo dela era para estar naquele ainda. Então não consegue entender o porquê deu errado. Toda parte, irmão, da vida do ser humano, quando começa a dar errado, é porque está fora do projeto de Deus. Porque quando a gente faz as coisas diante da vontade de Deus, tudo Ele vai abençoando e você vai prosperando. Você está na direção de Deus, você vai prosperando o seu caminho. Mas se você foge do projeto de Deus, começa a dar tudo errado e você fica: mas por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Não, é porque eu saí do projeto. Nós saímos do projeto. Deus está no mesmo lugar, com o projeto preparado para nós trilhar e ser vitorioso. Você conhece isso por causa do povo de Israel. Lembra que o povo estava no Egito, Deus falou: vou tirar vocês e vou levar para uma terra que emana leite e mel, terra de Canaã. Vocês vão passar um processo, mas no meio do processo eles reclamavam, eles não queriam fazer o que Deus mandava, muitos não entrou, nem mesmo Moisés entrou, porque ele saiu ali do foco do que Deus queria. Exatamente, né? E é muito importante, né, a gente falar do agradecimento a tudo que você tem na vida. Sim. Porque muitas pessoas estão na igreja religiosa, vocês estão falando assim: mas o ímpio lá, que não segue a Deus, tem bastante dinheiro, tudo que ele vai viajar, ele pode tudo, e a gente que segue a Deus, nada, né? Tem muitas pessoas que estão reclamando, né, Jair? Muitos fazem, né? Nossa, muitas maioria, vezes fazem isso.
faz essa comparação e tal. E realmente aquele que só lida pro lado do dinheiro, que ele só vê tudo que é coisa de dinheiro, ele cada vez mais ele quer guardar dinheiro. Ele pode ser mesquinho, ele pode usar só com as coisas dele, pode ser uma pessoa avarenta. Então nós não podemos olhar o lado do outro, né? Porque Deus está fazendo um teste àquela pessoa que está com dinheiro. Deus está ali pondo o dinheiro na mão dele para ver qual que é a atitude dele perante a vida, perante as outras pessoas. Vocês não sabem se ele está com processo, se ele está com muitas pendências, se ele está com problemas enormes para resolver. Ninguém sabe. Sabe que ele tem sim poder, que ele tem um carro melhor, que ele tem uma casa melhor, que ele pode viajar. Só que ninguém sabe o que passa na cabeça dele e o que ele passa dentro da casa dele. Então, meus irmãos, quando nós falamos em Deus, e se Deus vai nos guiar e vai nos proteger, e nós seguindo as palavras divinas, nós temos que começar por nós, agradecendo a tudo que você tem, a todas as oportunidades que Deus coloca na sua vida, e fazer sim do seu pouco dinheiro, sua pouca posse, da sua oportunidade de melhorar perante Deus. De repente você tem pouco dinheiro, mas você está ajudando com palavras no seu irmão, muito mais que aquele rico que tem muito dinheiro e pode dar até um pouco de dinheiro para o outro para ajudar. Mas as tuas palavras são muito mais ricas perante Deus do que aquele dinheiro que ele doou para outra pessoa, né? Então, nós temos que ver nosso lado, a nossa alma, o nosso espírito evoluir aí, né? Quando Deus vai aprovar um filho, é pelas suas atitudes, né? É pelo seu atitude de bom coração. Não adianta você ser uma pessoa boa até de falar conselhos para os outros, mas o teu coração está aqui, ó, com muita raiva, com muito ódio de outras pessoas, né? Até se achando injustiçada por não ter o dinheiro que você acharia que você deveria ter, por não ter as posses que você acharia que deveria ter. Então, que adianta ser uma pessoa religiosa, revoltada com a vida, né? A vida, quem deu a oportunidade é Deus. E se você está revoltado com a vida, com o seu dia a dia, terá revoltado com Deus, né? Porque você, no fundo, vai achar que Deus deveria ter te dado, Deus deveria ter te livrado de alguma coisa ruim, Deus deveria ter feito isso para você, né? Então a gente está sempre julgando as condutas de Deus para conosco, mas a gente nunca agradece o que tudo de bom que você tem. Você pode ser uma pessoa menos, né, afortunada em dinheiro, mas você pode ser uma pessoa com saúde, com paz, espírito, né? Com harmonia na sua família, com filhos maravilhosos que estão ali batalhando para ser alguém na vida. E é aquele que tem muito dinheiro com os filhos que dão problema, né? Com uma família desunida, que deita na cama e não consegue dormir, perde todo o seu sono à noite, né? É uma pessoa que não tem paz. O que vocês querem? Muito dinheiro sem nada disso ou pouco dinheiro com tudo isso? Com tudo isso, que é uma riqueza maior que nós temos. Que é a saúde, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a harmonia no seu lar, com filhos maravilhosos, né? Sendo educados na dificuldade, vai dar valor na vida. Então, meus irmãos, cada um vai ter aquilo que agradece na vida. Aquilo que agradece vai triplicar na sua vida, né? Aquilo que você reclama só vai trazer mais e mais peso, né, Jay? Vai. Então, nós temos que saber, né, andar para que a ruína não venha em cima de Damasco e de Israel, para que a ruína não venha em cima de você e de sua família, né? Que a ruína não feche as suas portas, que mais que você plante, só que você comece a ser uma pessoa reclamona, olhando o outro, coração negro, não vai florescer. Pode até florescer, mas não vai colher frutos, né? Então aqui Deus fala assim que o que adianta o rico tá a vida inteira trilionário, tem dinheiro para tudo, né? Só que aí quando ele chegar, ele sendo desaprovado por Deus, não aprovado por Deus na terra, nas atitudes dele, ele chegar a ter que viver ali, que o Jair fala, minutos no inferno. Vai ser 1000 vezes pior de que ele não ter dinheiro nenhum nessa terra. Então, meus irmãos, não vamos olhar, né, o outro que tem posses, olha a sua conduta perante ele, perante a vida, para você ter de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, a aprovação, que Deus te aprove e não que Deus te desaprove. Mesmo que você não tenha nada, você pode estar aí na igreja, mas Deus pode estar te reprovando. Ele não está te aprovando as suas atitudes, por mais que você seja um religioso. Então, muitas vezes, Deus quer que você tenha a gratidão no seu coração por tudo aquilo que você tem na vida e tudo que você está passando.
Por quê? Porque é através da sua gratidão que ele vai construir o teu futuro. É através do seu coração, porque a gratidão sai do coração. Você já percebeu quando você está muito grato, né, Jair, por alguma coisa, por alguém? Aquilo, teu coração está transbordando de alegria. Você agradece aquela pessoa, você quer abraçar aquela pessoa, você quer, nossa, abençoar aquela pessoa, que Deus te abençoe. Sabe? Eu já vi vídeos do menino parar nas ruas e ele fala: "Você quer uma marmita? Ai, Deus te abençoe, eu quero sim, Deus te abençoe." É uma gratidão que vem do fundo do coração dele. Ele não vem com a raiva, tipo, não quero não, parecendo que eu sou mendigo, pensando que não posso comprar uma comida. Então tem pessoas e pessoas. E quando a gratidão invade seu coração, né, que nem esse homem que recebeu a marmita, ele abençoa a vida do outro e Deus está se agraciando da atitude daquela pessoa que veio doar alimento, não é dinheiro, alimento para aquela pessoa. Mas tem umas pessoas que são tão ingratas que ela vai amaldiçoar aquela pessoa que está doando com bom coração. Por quê? Porque é o que ela tem aqui dentro, né? É o orgulho, aquela coisa pesada, que ela não tem a capacidade de agradecer um ato de uma pessoa preocupada com ela, se ela está se alimentando. Então, meus irmãos, não é que o outro quer se aparecer em cima do outro, não, né? É que aquele que está no infortúnio, ele realmente, muitas vezes, ele não tem Deus no coração para agradecer. Então, é o que carrega dentro do coração dele. Então, existem pessoas e pessoas. Então, estou dando exemplo do infortúnio, duas pessoas no infortúnio, que uma é grata e outra não é. Outra é soberba e arrogante, mesmo estando no infortúnio, não tendo nada, nem para comer. E tem o rico, que é aquele que tem tudo que Deus deu para ele, que ele também vive avarento, né, miserável com as pessoas e com os outros, até com ele mesmo, muitas vezes. Ele não faz para ele, quer guardar mundos de dinheiro. E aquele que Deus deu dinheiro, que ele sabe repartir, que ele sabe multiplicar na mão dele e das pessoas que estão em volta dele. Então, tudo isso são testes. Teste da pobreza, teste da riqueza, teste da saúde, né, teste da doença. Então, Deus nos testa o tempo inteiro, para que a gente passe nessa escola chamada vida. E que a gente seja aprovado nessa escola chamada vida, a gente tem que agradecer. Não só nos momentos bons, mas nos ruins também. E que tudo aquilo que seja negro, seja diluído na nossa vida, para que nós possamos mandar esperança para o nosso irmão, hoje e sempre, em qualquer momento dessa vida. Amém? Amém. Que vocês tenham um carnaval. Olha, essa palavra veio antes do carnaval. Vamos ver a atitude de cada um nesse carnaval. Tudo tem limites, meus irmãos. Tem limite para bebida, para festa, para tudo tem limite. Sempre lembrando que Deus Ele não desampara. Mas Deus muitas vezes não aprova o que você faz. Então vamos ter coerência nas nossas atitudes nesse feriado de carnaval, para que nós possamos estar bem conosco, né, e com Deus. Amém? Amém. Então, ótimo carnaval de feriado de carnaval para vocês. Nós vamos voltar agora, talvez não na segunda, só na sexta-feira, por causa do feriado, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um bom fim de semana para todos. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Amém.